Boa noite, abençoada e abençoado do Senhor. Tudo bem? Vamos ler mais um pedacinho da Bíblia, minha irmã e meu irmão, antes de dormir, né? Não tem coisa melhor para você ter um sono abençoado. Você ler um pedacinho da Bíblia, fazer uma oração, estar na presença de Deus. Aí depois você dorme tranquila, tá bom? Livro de Levítico, né? Capítulo 5. Deus está ensinando leis, ofertas sobre sacrifícios, várias coisas. E ele fala assim no capítulo 5, versículo 1. Quando uma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque sabe, se não denunciar, então levará o seu pecado. Ou quando uma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja um corpo morto de uma fera imunda, de um animal, né? Seja o corpo morto de um animal, seja de um réptil, ainda que não soubesse, está pecando. Deus, irmãos, ele instituiu que nós não devemos tocar em coisas mortas. Por quê? Isso faz parte de, além de higiene, né, irmãos? Faz parte de saúde. Por quê? Porque conforme um corpo ali, um animal, alguma coisa morre, começa a proliferar de bactérias. Então, quando você toca, quando você encosta, você começa a se contaminar com aquilo, porque a vida não está ali. Você entende? Então, Deus ele instituiu que ninguém deveria tocar em algo morto, não é? Eu sei, minha irmã e meu irmão, que você deve estar pensando assim, mas pastor, né? Às vezes a gente perde uma pessoa querida, né? E a pessoa está ali e às vezes nós tocamos, nós beijamos porque estamos nos despedindo, né? Sim, irmãos, mas sempre você sabe, tem que ter uma higiene ali, tem que ter uma situação. Deus entende porque está ali na saudade das coisas, né? De tudo. Deus entende, tá? Mas saiba que Deus proibiu, né? Tocar em coisas mortas, porque é uma questão de saúde, tá? E ele fala assim, ó, ou quando tocar, né, no homem, seja morto, né, seja qualquer que seja imundícia com que se faça, e lhe for oculto, e souber depois, será culpado, né? Quando alguma pessoa jurar, Deus também proibiu, irmãos, jurar, né? Ó, quando uma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com seus lábios para fazer o mal ou para fazer o bem, em tudo que o homem se pronuncia com juramento e lhe for oculto e souber depois, ele será culpado dessas coisas. Deus está falando, a pessoa jura que não vai fazer tal coisa, mas faz. Ele é culpado desse juramento. Entendeu? Deus, ele deixou claro leis para a gente não ficar jurando. Ah, olha, eu juro que vai acontecer isso, né? Eu juro isso, mas ele fala, olha, jurar e acontecer a coisa, você é culpado do juramento. Não precisa jurar. Será, pois, que culpado sendo numa dessas coisas, aqui está o segredo, irmãos. Confessará por tudo aquilo que pecou. E, né, o perdão dos pecados pelo seu e trará a expiação do perdão do seu pecado que cometeu. Ele trará naquela época, né, um sacrifício a Deus. Né? Assim o sacerdote por ele fará o perdão do pecado. Tudo isso eu já falei aqui. Apontava para o Senhor Jesus Cristo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje você não precisa fazer sacrifício nenhum, irmãos. Peça perdão a Deus pelos pecados e tá tudo bem. E Deus perdoa. Entende por quê? O perdão dos nossos pecados Jesus garantiu na cruz. Se em sua mão houver pouco recurso
para trazer a oferta, então trará para a expiação da culpa que cometeu 2 passarinhos, né? Um para a expiação do pecado e outro para o holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aqueles pelo perdão dos pecados, né? E o sangue da expiação do pecado espargirá sobre o altar. Quero que você escreva aqui: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Naquela época, sangue de animais era uma figura, porque o sangue do Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo, iria vir sobre a minha vida e a sua. Glória a Deus. Tá bom? E Deus, ele continua ensinando, né, irmãos? E no 14 ele fala assim: falou o Senhor a Moisés dizendo: quando alguma pessoa, Moisés, cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor uma oferta, um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a sua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará a 5ª parte, e dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, como carneiro da expiação, fará expiação por ele, e será perdoado o pecado. Então Deus estava falando, a pessoa traz a oferta, o sacerdote faz o sacrifício, o pecado da pessoa é perdoado. Tá bom? Se alguma pessoa pecar contra mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que não saiba, será culpada e levará os pecados, a iniquidade, e trará ao sacerdote, né, uma oferta de carneiro do rebanho, conforme a estimação, e o sacerdote fará expiação do erro da pessoa, né, e será perdoado o pecado dela. Expiação de culpa certamente, né, a pessoa se fez culpado diante de Deus. Na Bíblia, irmãos, Deus escreve assim: é melhor obedecer a Deus do que sacrificar. Deus nunca quis ofertas, sacrifícios de animais, nunca. O que ele estava dizendo aqui era o quê? O objetivo era falar para a pessoa obedecer os mandamentos de Deus. Toda vez que ela desobedecia, ela levava uma oferta para ela lembrar que não precisava levar o sacrifício. É só obedecer. Hoje em dia a mesma coisa, irmãos. Tem gente que quer pagar o pecado com a oferta. Não, não é isso. É só obedecer a Deus. Obedece a Deus, pede perdão pelos seus pecados e tudo dá certo. Vamos orar? Escreva aí, eu recebo o milagre da noite. Tá bom? Já pedi para você escrever, né? Você que está aqui primeira vez, se inscreva no canal. Vamos orar, vamos falar com Deus antes de deitar. Vamos pedir perdão a Deus pelos pecados. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, oh Deus, perdoa os nossos pecados, da tua filha que está aqui, do teu filho, da família. A tua palavra, meu Deus, fala que o Senhor Jesus, né, já pagou por todos os nossos pecados. Nós cremos, meu Pai. Não queremos levar sacrifícios a Deus. Nós queremos obedecer ao Senhor. Se somos obedientes, somos aprovados por Deus. E não precisamos levar sacrifícios, nada disso. Se pecamos, pedimos perdão ao Senhor. Perdoa, Deus, todos os pecados, em nome de Jesus. Abençoa a tua filha e o teu filho. Dá uma noite de sono abençoada agora. Esteja com eles, meu Pai, onde eles estiverem. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Minha querida e meu querido, eu volto amanhã cedinho para a gente continuar, né, lendo a Bíblia.
Já vamos aí passar por capítulo 6 do livro de Levíticos. Tá bom? O livro de Levítico é curtinho, tem 22 capítulos. E os capítulos são curtos. Nós vamos lendo daqui a pouco. Já terminamos o livro de Levíticos. Tá bom? Grande abraço. Beijo grande no seu coração. Deus abençoe tremendamente você. Que você tenha a grandeza de Deus dentro de você. Seu amigo, seu pastor, Jorge Motiva.